Oi, gente. Meu nome é Anica Gabriele, sou aluna do Instituto Federal Baiano Campus Guanambi e hoje estou aqui para realizar uma entrevista com a Aline Paulino Teixeira para o projeto integrador Mulheres Negras em Guanambi, Superando a Invisibilidade. Esse projeto tem o objetivo de buscar mulheres negras na cidade de Guanambi, entrevistar elas, escutar a história delas, entender como as questões de raça e de gênero influenciaram nessa trajetória. Esse projeto tem como orientadora Rosângela Figueiredo e como co-orientador o professor Walton Fernandes. Antes de começar a entrevista, eu gostaria que a senhora consentisse no uso da imagem e do som, que essa entrevista vai ser postada posteriormente em um site para livre acesso de quem desejar. Sim, Sim. pode. Certo. Segunda coisa é que, se em algum momento a senhora se sentir desconfortável com alguma pergunta ou alguma coisa, pode pedir para parar a gravação em qualquer momento e Uhum, que o seu pedido ele vai ser atendido. sim. Pode chamar de você. Tá certo. Então tá. É hábito minha mãe que colocou em mim. Enfim, Te é, entendo. Tô brincando. Fica à vontade, do jeito que você se sentir bem também. então vamos lá. Oi, Aline, tudo bem com você? Tudo bem com você? Eu estou bem também. Então, a primeira pergunta da entrevista não é exatamente uma pergunta. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a sua história e a sua trajetória como mulher negra na cidade de Guanambi. Eu chego em Guanambi, eu piso nesse chão devagarinho aqui em Guanambi há aproximadamente 3 anos. Eu não sou uma cidadã guanambiense, né? Eu sou mineira, de Leopoldina, Minas Gerais. E a minha história em Guanambi, ela se inicia, como eu disse, então, em 3 anos, né? Eu venho para cá por questões, né, do meu casamento e para continuar os meus estudos. E aqui realizo sonhos de construir, consolidar mais minha carreira, fazer mestrado, né, de publicar um livro. Foi tudo aqui nesse solo. Vocês falaram para trazer um pouco também da minha história, né? A minha história, como eu disse, se inicia em Leopoldina. Leopoldina é uma cidade muito distante daqui, fica na zona da Mata Mineira. É, e lá, meus pais me apoiaram para conquistar, e eu consegui fazer essa caminhada, conquistando sonhos, é, pulando barreiras, trombando em algumas, mas chego aqui em Guanambi, então, há 3 anos, para construir, começar essa história nesse solo. Então, partindo para a segunda pergunta, eu gostaria de saber quais foram os desafios que você enfrentou ao buscar o reconhecimento e a visibilidade na comunidade. Não só em Guanambi, mas eu acho que em todos os lugares que eu passei, como eu disse, eu vim de Leopoldina, Minas Gerais, mas eu fico por 10 anos na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, fico em Belo Horizonte, Betim, por 10 anos. Lá eu fiz a minha formação em psicologia, fiz também a minha pós-graduação, né, em neuropsicologia. Então, desde lá, desde que eu me entendo por gente, ser uma mulher preta nos espaços faziam as pessoas me lerem de uma forma que não era a leitura, entende? Então, não foi só em Guanambi. Em Guanambi também eu deparo com essa leitura, né, do meu corpo enquanto o que as pessoas gostariam de ler. Eu era qualquer outra coisa, menos a psicóloga, menos a mulher preta neuropsicóloga que estava naquele espaço, né? Então, foi esses os enfrentamentos e um enfrentamento constante, né? E eu penso muito na Bárbara Carini, que ela fala daquele livro Querido Estudante Negro, né? Se eu não me engano, o título é assim. É,
E ela fala que antes mesmo de eu ler, já me liam. E isso é uma coisa que as pessoas fazem constantemente e a leitura é extremamente equivocada. A leitura é extremamente cruel. Então, no espaço, e eu posso falar com toda certeza, em todos os espaços que eu pisei, ser uma mulher preta, né, foi algo extremamente difícil, extremamente desafiador, é, porque as pessoas não te veem dentro daquilo que você é, e isso independente do local que você está. Então, isso é muito cruel, essa leitura equivocada em muitos momentos. A terceira pergunta, ela diz o seguinte: quais são as principais formas de liderança que as mulheres negras têm exercido na cidade de Manambi? Uhum. Só para acho que eu terminar a pergunta de cima, que eu, não, eu acho que depois veio algumas coisas aqui, porque você falou do reconhecimento e visibilidade, né? E eu falei mais desse espaço de invisibilidade, que nós, mulheres pretas, muitas das vezes encontramos. Eu não vejo um contexto de visibilidade, sabe, dentro do cenário daqui, ou seja, em qualquer outro lugar. A visibilidade, muitas das vezes, ela é apagada por essas leituras. E a terceira, né, que você traz essa questão do como que você vê o papel das mulheres negras, como que É, é? quais são as principais formas de liderança que as mulheres negras têm exercido na cidade de Guanabi? Que maneira a senhora consegue perceber isso? Sim. Algo assim nesse sentido. Ainda assim, quando a gente fala dessa intersecção mulher, negra, nos espaços de Guanambi, você vê poucos, né? Quando a gente traz para a nossa sociedade. É, se fosse só o recorte da pessoa negra à frente, ainda assim a gente tem uma defasagem gigantesca, né? As poucas pessoas que têm fazem um trabalho muito voltado para essa questão, né, desse antirracismo, desse olhar de trazer uma visibilidade. Tem aí várias pessoas nesse local, várias assim, né? As poucas pessoas que têm nesse local traz esse contexto dessa luta, né, do antirracismo, mas ainda assim, se você for trazer em quantitativo, nos espaços, seja qual for de liderança, se você for por exemplo, numa clínica, né? Estou nessa prática da psicologia, eu posso contar no dedo quantas pessoas negras compartilhando o mesmo espaço que o meu tem, ou que se reconhecem como pessoas negras, né? Se a gente for olhar nas instituições, né, em cargos de lideranças, se a gente olhar para o lado, ainda assim, a gente vê uma defasagem gigantesca dentro desses locais, né? Então, é um espaço que ainda assim, apesar de a gente ter começado a pisar, ainda assim é um espaço que, se você for ver os grandes cargos, os cargos de lideranças, ainda assim a gente se depara com situações de espaços vazios, ocupados por uma população que é considerada maioria, né? Maioria dentro do Brasil. Ainda assim é um espaço que que tem uma defasagem, né? E eu vejo dessa forma, se for nesse sentido de entender esse quantitativo, entender de quantas pessoas tem, a gente vê que ainda assim é um número, em números, ainda é um número que não faz sentido com a quantidade de pessoas negras que existem, né, no Brasil. Sim, é, a pergunta, Aí, sim, pode pode, falar? pode continuar. Eu ia passar para a próxima pergunta, mas uma coisa interessante sobre essa questão da pergunta 3 é que a gente tinha outro escopo de pesquisa, que era buscar mulheres negras na política de Guanambi, né, que seria um espaço de poder, um espaço de liderança. E a gente teve que mudar o escopo da pesquisa, abranger assim, para outros espaços, justamente por não ter a presença dessas mulheres nesses espaços de decisão. Então, é algo que sempre está presente quando a gente faz essa pergunta, né, sobre liderança e essas coisas. Enfim, a senhora queria falar E é mais alguma algo coisa? Sim, é algo cruel de se ver, né? Como minam os nossos corpos
E aquela questão, né, que eu disse para vocês, a questão da leitura dos nossos corpos, ele já é barrado nesse lugar. Por exemplo, tiram o nosso intelecto, tira a nossa beleza, tiram as nossas capacidades, né? É, porque a cor ela vem primeiro. Então, quando a gente traz esse lugar, a gente entende, não é só uma defasagem aqui, mas aqui é um espaço, né, que a gente consegue tocar, né, nesse sentido, a gente está dentro dele, mas é algo ainda assim que a gente precisa discutir, né, e criar estratégias para a gente trazer uma conexão das nossas negritudes enquanto a potência que ela é. Sabe, a gente escuta muito aí na mídia, em alguns momentos, em momentos eleitorais, por exemplo, que não acham mulheres pretas, pessoas negras com capacidade. Eu acho que vocês lembram desse discurso que teve, né? Que com algumas. E aí a gente abre e vê um tanto de pessoas com capacidade, e ainda assim a leitura que fazem em pleno 2024 é que o nosso corpo ele é menos, né, seja menos na forma que as pessoas interpretam. Isso é muito cruel e adoecedor. Falando nesse lugar da psicologia, isso adoece, né? O racismo, ele, com as suas vertentes, ele aniquila a nossa saúde por completo, né? Ele tira essas potencialidades e tirar as nossas potencialidades, de certa forma, é destruir a nossa saúde. Então é isso. Como você vê o papel das mulheres negras na transformação social e política da região? Essa é uma discussão muito interessante, né? Que acaba que a gente conversa bastante, né? Nosso grupo conversa muito sobre essa questão dos espaços das mulheres negras. É, as pessoas, como a gente disse, é um número reduzido de pessoas que estão quando a gente traz essa intersecção. O pouco número de pessoas que tem dentro dessas intersecções, né, de ser mulher, ser uma mulher negra atuante em algum movimento, quando a gente traz esse cenário, a gente traz uma responsabilidade que adoece, né? Então, o papel que eu vejo hoje em dia das mulheres negras, quando a gente traz essa questão com as mulheres que eu converso, com as mulheres que estão à frente, às vezes, da direção de uma escola, as mulheres que estão à frente, às vezes, dentro de uma sala de aula, das mulheres pretas, que têm um papel extremamente importante, né? Que a gente pode trazer um papel de liderança, as mulheres das comunidades que têm um papel de liderança. Quando a gente traz para conversar a respeito disso, o papel é voltado totalmente para essa questão do antirracismo, né? Seja trazendo, né, como eu disse, o pessoal da escola, as mulheres nas escolas, trazendo as leis, né, trabalhando dentro do currículo e para além do currículo, para além da Lei 10.639. Mas o que a gente vê são pessoas que estão, que a gente adoece nesse processo. Porque se a gente trazer essa responsabilidade, e a gente traz a responsabilidade de trabalhar o antirracismo, na minha clínica eu digo, na minha atuação clínica, eu tento trabalhar essa questão do antirracismo dentro desse papel. Mas é adoecedor, porque é pesado, sabe? Então, quando a gente fala desse papel, é um papel que pesa, esse papel que traz uma responsabilidade de, muitas das vezes, colocar na escola uma discussão, uma lei que já está em vigor, que muitas pessoas falam que conhecem, mas quando a gente vai ver na íntegra, o que é a Lei 10.639? O que é a 11.645? Quando a gente vai ver na íntegra, as pessoas ainda assim, que não se preocupam com essa questão, elas passam por cima. Então é um papel, se fosse para trazer uma definição desse papel, eu traria um papel que machuca. Se a gente for seguir de novo a fala da Bárbara Carine, ela traz em um momento do livro dela que o antirracismo não era para ser uma ação das pessoas pretas, negras, sabe? Totalmente. Porque não foi a gente que criou o racismo, sabe? É como se a gente precisasse o tempo todo estar em ação, num movimento de enfrentamento, e isso é desgastante. Extremamente desgastante. As pessoas, elas estão atuantes, as professoras, uma parte delas, ou grande parte delas, nas escolas, que são pessoas pretas, que são pessoas letradas, né, racialmente, estão aí tentando trazer,
Mas aí como que fica a nossa saúde em pegar essa responsabilidade? Quando você olha, às vezes, um painel de um local e você vê um número de representatividade, que isso é um papel, né? Quando a gente traz um número de representatividades nos painéis, isso é um papel importante, né? De trazer uma identidade, talvez, para uma criança, para um adolescente ou para um adulto que seja. Se a gente coloca essa observação somente para nós, o tempo todo, sabe, enquanto pessoa negra, a gente olhar o mínimo, cadê? Tá faltando gente, cadê as pessoas aí nesse movimento? Né? Quando a gente chega numa clínica, por exemplo, e depara com um profissional que se parece com a gente, isso é um papel importante. Quando eu chego para ser atendido por um médico, por uma médica, isso é um papel importante. Quando eu chego num lugar, igual há pouco tempo eu tive numa comunidade, a gente trabalhando essa questão da saúde mental, e eu vi vários papéis de mulheres que têm essa questão de trazer um empoderamento, e um empoderamento no contexto do coletivo, né? No contexto de, né, eu trazer para os nossos a história real. Esse é um papel, né? Então, quando a gente olha para frente, quando eu olho para você, por exemplo, eu me sinto acolhida. Isso é um papel importante, né? Quando vocês fazem um movimento de entrevistar e pesquisar quem são as mulheres negras que estão aí atuando em determinado local, isso é um papel importante. Né? Quando a gente vê, por exemplo, as professoras, como eu disse, estou sendo repetitiva, mas é algo que a gente depara que, ao mesmo tempo, é algo que fortalece, mas, por outro lado, se a gente coloca somente uma ação sendo nossa, isso é adoecedor. Eu estou cansada, por exemplo, eu faço mestrado na área de ensino, trabalho os impactos psicológicos do racismo, né? Tem um livro infanto-juvenil. Eu estou cansada, por exemplo, de falar de racismo, sabe? É um cansaço, assim, que você olha e você fala, poxa, de novo. É como se o nosso papel fosse somente voltado para falar da tragédia. E a conexão da negritude enquanto potência? E as mulheres lá na comunidade quilombola, que estão lá, que tem uma potência gigantesca, que são, na maioria, mulheres negras, mulheres pretas, retintas, que têm um papel extremamente importante, sabe? Esses são os papéis, esses são os lugares. Então, quando eu olho e me vejo, quando eu olho para frente, literalmente, quando eu olho para frente e me enxergo, né, uma mulher preta me entrevistando, trazendo esse local, né, de uma conversa, isso é uma forma da gente falar das representações. Isso é uma forma da gente trazer o fortalecimento da nossa identidade. Porque quando eu falo de representação, eu falo de um fortalecimento de identidade. Né? Eu falo, quando eu procuro e vejo esses locais, quando eu olho para o lado, seja uma ou duas ou três, quando eu olho para o lado e vejo os meus crescendo em locais legais, em locais que trazem saúde, sabe, de uma forma geral, isso é uma forma de fortalecimento. Então, assim, é um local bacana de se falar, de se ver. Então, eu não sei se eu fugi muito da, da da pergunta, né? Da resposta, na verdade, mas o papel das mulheres de transformação é esse papel que eu vejo aqui na região, são mulheres que estão se reconhecendo, ou que se reconhecem, né, enquanto essa potencialidade, enquanto mulheres pretas, e estão disseminando por aí, plantando por aí, semeando por aí, esse olhar da identidade da negritude enquanto potência. Né? E essa é a fala do cantor Emicida, que ele fala que a gente precisa conectar as crianças à negritude enquanto potência, e não a tragédia, que a tragédia chega primeiro. Como eu disse, antes de me ler, já me liam. Não só eu. Aposto que com você, com as pessoas que estão aí ao redor. Né? Então, eu vejo que é um papel importante, mas um papel que, se a gente coloca somente em uma mão, se torna adoecedor. Como eu disse, eu estou cansada. Eu quero falar da negritude enquanto potência, eu quero falar das coisas que são interessantes, que trazem a identidade no fortalecimento, reforçar positivamente. Esse é um papel importante. Mas, infelizmente, o nosso caminho ainda, ele vem dentro dessas questões, porque o racismo, né, ele não existe. Aqui, não, que é isso? Eu tenho até uma amiga preta, né, assim, geralmente que vem, mas é dentro desses espaços, assim. Então, o papel que eu vejo é um papel de luta,
é um papel de reforçar, é um papel para quem se reconhece, para quem tem um letramento, eu vejo um papel extremamente importante. Para quem não se reconhece, ainda assim, é algo que machuca os dois lados, mas eu vou para esse lado, de um papel de importância, de para o enfrentamento, e mais para frente, talvez, pensar nessa questão de uma consolidação de algo, de uma negritude enquanto potência, né? E estão fazendo isso. É, a quinta pergunta tem a ver com educação. Como a educação tem sido um instrumento de empoderamento para as mulheres negras na comunidade? A educação, quando a gente envolve tudo que tem por trás dela, o que que a gente tem observado, e eu posso falar até com base, né, nesse contexto dessas pesquisas, o que que a gente tem vê na questão, quando ela traz de uma forma correta, ela pode ser uma mão fantástica. Uma mão que instrumentaliza, uma mão que traz o contexto do empoderamento. Por outro lado, quando a gente traz a educação, uma educação fechada, igual muitas das vezes a gente vê, um currículo que exclui não só pessoas negras, mas exclui tudo que não se encaixa, a gente vê uma mesma mão que adoece. Né? Então, a educação, quando a gente vai para esse terreno, é, ele é um terreno fértil, né? Ele é um terreno que nos propicia, por exemplo, a identificar quando eu estou sendo injustiçada, quando eu estou sendo discriminada, né? Então, a educação ela se torna uma ferramenta muito importante nesse cenário. E traz essa questão do empoderamento, trazer essa questão do empoderamento, e junto com a educação, é trazer algo coletivo, é trazer algo que fortalece no coletivo, né? Porque não faz sentido, por exemplo, Ânica, só eu fortalecer o meu lado e não fortalecer o outro lado. Entende? Ou só você fortalecer um lado fortalecido, por outro lado eu não estar fortalecida. Né? Então, assim, por isso que eu faço muita questão, muitas das vezes, de o pouco ou conhecimento que eu venho adquirindo, né? Porque tem muitas pessoas à frente e que também pregam a mesma coisa, ela precisa ser compartilhada. Então, a educação, nesse contexto racial, nesse contexto de fortalecer a saúde para ter o empoderamento, né? Ele traz esse lugar de precisar ser compartilhado, de precisar fazer sentido para todos nós. Caso contrário, a mesma educação, entre aspas, que as pessoas colocam, é uma educação que pode nos matar. Eu tive uma educação que me matou por muito tempo. Eu me tornei negra aos 20 e poucos anos, entende? Então, se a gente for pegar um exemplo na prática, eu posso trazer o meu exemplo de falar assim, olha, me tornei negra aos 20 e poucos anos. Eu estava numa clínica, eu fazia estágio. E aí, nesse estágio, eu fui e entreguei a chave para a moça, né? Ela não me conhecia, era sogra de uma das donas da clínica lá em Minas Gerais. Eu entreguei a chave e ela virou para mim e falou assim: Mas você já acabou? Já. Mas foi rápido hoje? Não entendi, foi rápido como? Não, eu tinha só X atendimentos. Nossa, eu achei que você era a mulher da faxina. Quando a gente não tem um olhar para entender que isso é uma forma de racismo, né, de tentar colocar o seu corpo em determinado lugar, porque não tem problema nenhum. Isso é clichê, mas não tem problema nenhum eu exercer determinada profissão. Mas por que precisam me colocar dentro de um lugar que não é o lugar que eu ocupo? Por que que sempre vai ser dessa forma? Então, eu acho que a educação, eu falo que ela é uma porta de entrada fantástica para o autoconhecimento. Ao mesmo tempo, ela é adoecedora, porque o tanto que a gente conhece, né, o tanto que a gente vê, e hoje em dia eu consigo identificar, falar assim, isso olha, eu estou sendo discriminada, olha, estão achando. Isso é muito cruel, você entender esse cenário, né, entender esse lugar. Como é muito poderoso também, mas o poder, ele requer uma ação, e muitas das vezes a gente nem sabe como agir.
sabe? Se a gente for falar nesse contexto da educação racial, nos ganhos, do reconhecimento, do empoderamento coletivo, então, quando você adquire um conhecimento sobre isso, você passa para os seus, você começa a trazer para os seus, e isso é empoderar. Né? Porque a gente entende de uma forma muito errônea o contexto do empoderamento. O empoderamento ele é coletivo, né? Não adianta mesmo eu ficar comigo com tudo isso ou outra pessoa que está muito mais à frente ficar com ela e não se acolher, e não fortalecer, e não distribuir. Sabe? Tem aquela frase das questões que eu acho que a gente precisa utilizar, trazer as frases, mas trazer as ações de eu sou porque nós somos, sabe? E isso requer uma união, isso requer um coletivo, sabe? Requer um contexto de compartilhamento mesmo. Então, eu vejo a educação como uma ferramenta essencial, uma ferramenta perigosa, dependendo, não a educação, mas como utilizam a educação. Como utilizam. Perigosa nesse sentido, entendeu? Eu não acho a educação em momento nenhuma perigosa. Mas a forma que muitas das vezes vendem a educação para a gente, tentando vender uma página só, por exemplo, quando a gente fala desse contexto racial, racismo não existe. Essa é uma forma que eles tentam passar uma educação. Você é boba? Não, não é possível. Um conhecimento ruim, sabe? Mas a educação, quando compartilhada de uma forma correta, compartilhada de uma forma colaborativa, trazendo a realidade, ela pode ser um fator de empoderamento gigantesco. E eu digo do questão coletiva, porque não adianta mesmo ficar só com você. Não é o ideal. E quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou no acesso à educação? Eu venho de uma família, meus pais são pessoas que trabalharam muito. Eu sempre, quando eu vou falar da minha família e falar dos meus, eu sempre peço muita licença, né? Aqui atrás não dá para ver, mas ali naquele quadrinho ali de trás tem uma frase que fala: Eu não ando só, os meus passos vêm de longe. A frasezinha pequenininha que está aqui atrás. E trazer esse cenário de pensar nos caminhos, né, das dificuldades enfrentadas ao acesso à educação, ela vem muito antes de eu pisar nesse chão. Como eu disse, os meus pais, né, meu pai é açougueiro, meu pai cruzava a cidade de bicicleta fazendo as entregas. A minha mãe era o que eles falavam antigamente, lá em Leopoldina, eles chamavam de sacoleira. Ela vendia de porta em porta, eu acho que nem era da sua época, essa forma de trabalho, porque hoje em dia tem as redes sociais, né, que entregam de uma forma diferente, mas mãe saía dessa forma. E um dos primeiros enfrentamentos foi perceber, às vezes, a questão financeira para entrar em determinados locais, sabe? Quando eu entrei para a graduação, por exemplo, eu entrei por bolsa. Eu sou uma aluna cotista, minha vida inteira. Eu sempre fui, inclusive no mestrado. Eu sou uma aluna cotista, bolsista, de cotas raciais, de cotas de permanência. E desde a minha graduação, foi ela que abriu as minhas portas para traçar, sabe? Foram as bolsas e o caminhar dos meus ancestrais que levantaram para eu estar até aqui. E as dificuldades, elas entraram muito nesse contexto, às vezes, do financeiro, de, por exemplo, ela quer fazer, mas como que a gente vai fazer? Meus pais sempre apoiaram o estudo. Para o meu pai, por exemplo, era muito importante que a gente estivesse envolvido nos projetos sociais que tinha. Então, eu estava sempre numa capoeira, que era um projeto social. Eu sempre estava em alguma coisa que era algo aberto. Mas se não tivesse as aberturas, essa seria uma das primeiras dificuldades, sabe? De não conseguir realizar, porque não tinha como. Então, tanto eu quanto a minha irmã é minha irmã mais velha do que eu, a minha irmã também é fruto de bolsas, sabe? E essa questão foi uma das dificuldades, uma das questões que a gente conseguiu por meio de uma política pública que proporcionou esse cenário
para a gente conseguir construir, e até hoje, e eu vou te falar que eu vou usufruir o máximo disso tudo. E aconselho os nossos, que são reconhecidos de direitos e deveres enquanto pessoas negras, que foi tirada muitas coisas da vida, a oportunidade de viver, que é uma delas, é um cenário para a gente pisar e utilizar, porque é nosso, entende? Se não fosse isso, seria uma barreira que talvez eu nem estaria aqui para vocês, conversando e construindo e conhecendo. Eu não estaria aqui nessa cidade, sabe? Eu não teria caminhado. Então, as barreiras, elas vão por esse local. E fora a barreira de outras formas que o racismo, ele invadiu. Invade todo dia. Eu nunca sou, poxa, o que eu sou. E essa é uma barreira que me enfrenta desde lá de trás. Né? O racismo, ele chegou como tragédia na minha vida muito cedo, dentro da escola. Por isso que minha pesquisa hoje em dia, eu volto para a escola. E é cruel, muito cruel. Porque a escola é um espaço que ela é muito boa, mas é uma instituição que às vezes pode trazer esse adoecimento, e não sou eu quem está falando isso, são as pesquisas que apontam, né? O mesmo espaço que te traz vários oportunidades, é um espaço também que pode ser cruel com a sua saúde mental. E aí, quando o meu primeiro acesso à educação, um dos primeiros desafios foi estar naquele espaço, por exemplo, de pessoas que não se reconheciam como negras, ou que não eram negras mesmo, que não entendiam, por exemplo, o meu cabelo, que é um desafio. E isso faz a gente sair das escolas, porque eu lembro que quando teve essa questão de rir do meu cabelo, eu falei para minha mãe que eu não queria voltar para a escola. Olha que coisa. E não é somente a Aline, tem várias outras por aí com a mesma história. E tem história que a gente escuta, Anica, que se repete. Eu tô hoje com 32 anos e eu escuto as mesmas coisas que eu falava lá atrás, como barreira, como desafio. Por exemplo, eu falava com a minha mãe que eu chegava em casa, minha mão, eu tô ficando branca, mãe, pela palma da minha mão. Isso é um desafio. Isso é uma barreira, né? Como que a gente alimenta, né, as nossas crianças, alimenta as pessoas ao nosso redor a ponto de destruir a imagem delas e a ponto de aniquilar o futuro delas. Olha quantas pessoas, muitas das vezes, estão aí que teriam um futuro incrível, incrível, que são pessoas extremamente inteligentes, que são pessoas completamente potentes, né? Se a gente for falar, o avô do meu pai construiu uma casa, ele era carroceiro, ele construiu uma casa de barro, entende? E a casa está em pé até hoje. Você entende que isso é uma forma de que muitas das vezes a forma que a gente traz para as pessoas, a gente bane totalmente o potencial delas. Então eu vejo dessa forma, né? E os desafios enfrentados na educação foi esse lugar de tirar de lei o meu corpo e colocar em a margem, né? Então foi o desafio. É um desafio. A pergunta 7 diz o seguinte: quais são os principais desafios que você ainda enfrenta para alcançar espaços de poder na cidade? Eu nunca sou o que eu sou. E acho que isso responderia total a questão. Eu posso estar com a roupa de qualquer, e já aconteceu, de, por exemplo, eu estar no local e parada, né, para atravessar, e aí me perguntarem assim, aqui em Guanambi, e o bilhete? Como assim o bilhete? Que bilhete? Não, eu preciso do bilhete para colocar no meu carro. E aí as pessoas que trabalham como, né, trabalham no contexto de colocar os bilhetinhos, colocar os bilhetes no carro, né, de fazer lá o comprovante que você pagou o estacionamento, são pessoas que têm uniforme. As pessoas nem te olham, entende? As pessoas olham para sua cor. E esse é um desafio.
É um desafio, muitas das vezes, você chegar num ambiente e e seu corpo fala antes da sua voz. As pessoas acham que você não tem condição de estar naquele espaço ou que você não deve pisar no mesmo espaço que elas, sabe? Você não pode estar ali. Quem é você, sua afrontosa? Por que que você está passando por aqui? E eu acho que uma das coisas dentro desse espaço, né, que vai aniquilando, eu sou casada com um homem preto. Então, é algo assim, quando chega os dois, acabou. Como assim? Como assim? Então, acho que um dos desafios é o que que o racismo, o mito da democracia racial, ele causou, né? Das pessoas falarem que aqui não existe, mas o seu corpo causar um incômodo. Você vê os olhares, a sua trança ser algo que você lavou, ou o seu cabelo crespo ser algo. Não é uma postura de uma profissional, entende? Então, assim, é como se a gente precisasse reforçar isso o tempo todo, né? Uma forma que ainda atravessa, é um dos desafios, né? Que tem um lugar determinado e não é o mesmo lugar que está pisando as outras pessoas brancas, as outras pessoas com poder econômico maior, né? As outras pessoas dentro desse lugar não é o seu espaço. Então, por favor, mantenha-se fora. A gente finge que te aceita, mas a gente não te aceita. Tranquilo, então. A pergunta 8 quer saber sobre como a senhora vê o futuro das mulheres negras em Bonambi em termos de representatividade e participação ativa na sociedade. Eu acho que a gente pode pensar é, num contexto ser otimista, ser realista do futuro, né? Eu só não te vejo. Tem problema? Posso continuar? Ah, tá. Oi, eu Agora esqueci sim. de ligar a câmera. Tem problema não. Mas sobre o futuro, acho que a gente pode pensar num contexto otimista, né? Mas quando a gente coloca na balança o que que a gente vê muitas das vezes, trazendo para a realidade, ainda se vê pouco nas representações, né? É, mas no contexto futuro, eu sempre gosto de pensar de uma forma que vai me acolher, que não vai me adoecer, né? O que eu vejo, por exemplo, nos espaços de formação, os mestrados aqui em Guanambi, em Caetité, né, as universidades de uma forma geral, não só no mestrado, mas eu falei de um lugar que eu tô, mas vem trabalhando bastante essas questões, né, nas escolas, apesar das dificuldades, né, que é enfrentado, ainda assim é tentado trabalhar de alguma forma. Então, quando a gente pensa no contexto futuro, a gente pensa bem naquela forma de lancei uma semente, estou tentando regar e eu espero que colha, nasça frutos, né? É, todas as vezes que eu vou falar a respeito disso, né? Às vezes a gente tem trabalhado com formação nas escolas, para os professores, né? Voltado para essa questão étnico-racial. Travou de novo? Tá me ouvindo? Deixa eu ver. Voltou? Voltou, tava dando umas travadas, mas voltou. Ah, tá. Quando eu trabalho nas escolas, por exemplo, essa questão étnico-racial, a gente tem trabalhado muito a negritude enquanto potência, né? Eu sempre falo que é uma semente lançada. Quando eu vou em alguns outros eventos também, com pessoas que estão muito à frente, as pessoas também falam dessa semente lançada. Então, quando a gente lança essas sementes, a gente espera nascer bons frutos, né? E nascer. é, E eu falo dos bons frutos da representatividade, né? Então, sendo um otimista, dentro desse cenário, eu espero que seja uma questão que esteja nos lugares, sabe? Que as pessoas tomem consciência, as pessoas negras e não negras,
que as mulheres negras, as pessoas negras assumam os lugares que diz respeito a elas, os lugares que elas querem ocupar. Isso é muito importante. E outra questão dentro disso, né, falando dessa questão da representação e da participação, trazer que essas sementes, esse olhar, essas coisas que a gente tem lançado, todos nós, ganhe proporção, né? O projeto de vocês, por exemplo, ganhe proporção, porque isso é uma forma de trazer uma visibilidade importante. Olhar para as pessoas exatamente dentro do contexto que elas são, né? Dentro da questão de se a gente está falando de intelecto, se a gente está falando de pessoas que têm o poder de conseguir assumir um espaço de gestão, seja ele qual for, né? É uma forma de trazer essa visibilidade. Aposto que vocês têm falado com várias outras pessoas, né? Incríveis, né? Vocês, com esse trabalho incrível, espero mesmo que seja uma forma de ter essa participação, essa representação e mostrar essa participação e essa representação. Então, otimista com esses espaços, né, que podem ser pisados por nós aí, não mais devagarinho, não, mas pisar da forma que a gente merece pisar nele, porque esse solo é nosso. Então, finalizando aqui, partindo para a última pergunta, quais medidas você considera essenciais para promover a inclusão e a valorização das mulheres negras na região? É uma pergunta fantástica, né? Quais são as medidas consideradas essenciais para promover a inclusão? Eu não acho que seria ir pelo caminho somente da questão da inclusão, sabe? Como se tivesse um, que precisasse ter um número e a gente precisasse ocupar esse número mínimo. Não acho que é esse o local. Eu acho que seria um espaço, quando a gente fala de incluir, a gente estar equiparado no contexto de equidade mesmo, no contexto mesmo de no mesmo local, sem precisar enfrentar, mas isso quase uma utopia, né? Em vista do que os 300 anos, mais de 300 anos aí, fizeram com a nossa história. Eu acho que para promover essa valorização, continuar com projetos que propiciem a negritude enquanto potência. Quando a gente fortalece a identidade, traz contextos importantes, e fortalecer a identidade é fortalecer a cultura, é fortalecer os nossos valores, é mostrar o quanto de potenciais nós temos nessa região, quando a gente traz essas intersecções, as mulheres negras da região, elas têm uma capacidade. Então, quando a gente traz esse espaço de visibilidade, mostrar, dar, até mesmo Viola traz, né, no discurso dela, não vou lembrar exatamente o discurso, mas ela traz um discurso dela, o que falta para nós, muitas das vezes mulheres pretas, são as oportunidades, né? E eu acho esse discurso fantástico. O que falta muitas das vezes são essas oportunidades. E cadê as oportunidades? Usam da gente somente para ganhar algo. Por exemplo, chega em determinado momento das eleições, em alguns lugares, e isso já aconteceu com colegas próximos, de querer aquele corpo, porque vai ganhar votos, mas a pessoa mesmo que representa algo ali por trás daquele, né, daquele contexto, ela às vezes nem entra, né, porque às vezes a contagem que precisa de entrar é gigantesca, e aí não tem ninguém para lutar pelaquela causa. Então a gente fala que para a gente ter essa questão que vocês estão trazendo, né, dessa questão da valorização, e eu acho que é ter primeiro essa questão das oportunidades, né? Não é dar a voz para a gente. Eu tenho voz. Para que dar voz? Cadê os ouvidos? Cadê os ouvidos? Eu pergunto para você, cadê os ouvidos?
né? Que na hora que a gente está falando, porque quando a gente vai falar de questões, por exemplo, mesmo cansada de falar de racismo, quando a gente vai falar disso, muitos lugares aqui trazem como besteira. Quando a gente vai falar de valorização da identidade, a gente vai falar de contexto, isso é besteira, tem coisas mais importantes. Então, é dar ouvido, é todos lutarem por essa causa de respeito. Racismo mata e não precisa da gente falar mais disso, não. Os números estão aí. Olha quantas pessoas morrem no Brasil que são negras. Olha quantas pessoas estão na linha da miséria que são negras. Olha quantas pessoas estão na taxa de analfabetismo que são negras. Olha os dados, olha quantas mulheres morrem e que são negras. Entende? Então, assim, tá na hora, já passou da hora da gente construir e fortalecer essa negritude enquanto potência, de dar espaços, de não é dar, é colocar os espaços que são nossos, sabe? É isso, assim, de abrir os ouvidos quando a Anica abre a voz para falar, quando seus colegas estão falando. Cadê os ouvidos? Sabe? Que tem hora que a voz cansa, sabe? Cansa. É como se você precisasse fazer isso o tempo todo. Mas o contexto que eu acho que precisa ser feito, que precisa sim continuar com políticas públicas de permanência nos estudos, fortalecer, que já tem, né, várias leis aí, isso eu acho importante, mas trazer esse conhecimento, porque às vezes, e isso eu deparei, de dos meninos não saber de quais são os direitos deles, sabe? Quais são as coisas. Então, assim, tem alguns direitos, eles são pouco divulgados, né? Porque eles não querem que a gente fique sabendo disso, eles não querem falar para você que tem uma bolsa de permanência. Então, eu acho que é pegar o que a gente tem e ampliar isso para que mais de mim, mais de você e mais dos nossos ocupem esses lugares, estejam lá na frente. Mas será que é uma vontade deles? Será? E é um será muito, muito, como eu posso dizer, muito com sarcasmo mesmo, um sarcasmo mesmo, porque não querem. Então, assim, eu acho que a gente se juntar e continuar nessa construção, que tem vários projetos aqui em Guanambi que fortalecem a negritude. Teve a feira literária, que foi feita por uma pessoa negra, né? Que deu espaço para várias pessoas negras na leitura. Eu sou uma mulher preta que escreve, né? Tem outras mulheres pretas aqui em Guanambi que escrevem que as pessoas não conhecem. A feira foi pouco divulgada, foi lindamente realizada, lindamente habitada, lindamente um projeto incrível. Mas ainda assim a gente vê o quanto a gente pega comparações de festas que tem, qual que é a visibilidade, quais são os espaços, né? E como que é feito isso em alguns momentos. Então, assim, eu acho que é dar esse ouvido, porque a gente tem voz, né? É, tem um autor que fala que as nossas vozes estão aí há muitos séculos, né? Tem Eduardo de Assis, né? Ele traz isso. Ele traz que as nossas vozes estão aí há muito tempo, né? Se a gente for pegar aí Maria Carolina de Jesus, tá aí há quanto tempo, entende? A gente fala de longe muitas das vezes, mas aqui dentro de Guanambi tem várias pessoas, várias representações, várias mulheres pretas, né? E eu poderia citar vários nomes, tá gravando, mas justamente por estar gravando, né? Se a gente for falar, tem a Deilma, né? Que é uma mulher fantástica, que é uma mulher potente na frente da sala de aula. Que foi embora agora, mas tem a professora Paula, Ana Paula da UNEB. Tem várias pessoas. Então, ampliar esse espaço para que a gente pise com muita força. Não é devagarinho, não. Deus tem a Dona Ivone Lara no melhor lugar, que a gente precisa sim pisar devagarinho em muitos lugares, parafraseando a fala dela, mas não é pisar devagarinho nesse momento, a gente precisa pisar forte. Pisar forte.
esse espaço é meu. E por mais que eles tentem tirar, não vão, não vão. Então, eu acho que é esse o contexto, assim, de considerar o que que é necessário, trazer tudo isso, né? Essas questões das políticas, as coisas que já tem, esse espaço de valorização, as pessoas que estão aqui dentro, né? Então, é trazer esse cenário para que a gente possa se fortalecer, continuar se fortalecendo. Porque é chato. Ah, eu tenho voz, eu tenho voz. Tenho. Mas quem quer dar ouvido? Então, a gente chegou ao fim das perguntas. Eu gostaria de agradecer a participação da senhora no nosso projeto. Peço perdão aí pela questão do corte ou por qualquer inconveniência que eu talvez tenha gerado. É, eu com certeza estou saindo daqui mais enriquecida. Foi um prazer ter essa conversa com a senhora. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a paciência, a, o acolhimento, né, nesse momento de vocês. E eu acho que não precisa pedir desculpa, não, porque as coisas acontecem, né, e não está fora do nosso alcance, e eu compreendo demais. Você foi super receptiva, acolhedora, não só você, mas o tempo todo, né, diante dos acolhimentos. Entendo que vários imprevistos acontecem, eu estou nesse meio acadêmico, eu entendo essas questões, então acho que vocês não precisam pedir desculpas por nada nesse cenário, não. Pelo contrário, né? A gente está envolvido aí no sistema e muitas das vezes não tem o que a gente fazer, mas vocês estão fazendo e eu espero mesmo, eu quero ver depois esse fruto desses projetos, né? Espero que eu tenha colaborado de alguma forma, porque às vezes a gente fala muito emocionalmente, é uma fala muito difícil, né? Falar de algo que te dói 24 horas, estudar algo que te dói 24 horas, é muito difícil fazer isso, esse movimento. Então, muitas das vezes a gente é muito embarcada na nossa fala, né? Na minha fala, eu às vezes me emociono muito nesses lugares, né? Então, se de alguma forma eu não respondi alguma coisa, né, que eu tenha fugido, estou à disposição, pode mandar depois para mim, Aline, tem como completar, eu completo para vocês, junto com vocês, ouvindo vocês, porque eu quero ver muito esse projeto, assim, eu acho que ele merece o espaço maior que tiver, porque é muito legal, muito interessante mesmo, assim, e não só para vocês, mas isso é empoderar, isso que vocês estão fazendo é o sentido de empoderar, é o sentido do coletivo, né? Isso faz sentido, não só vocês, o rosto de vocês que precisam estar sempre presente. Por isso que eu falei para a gente abrir, né, na hora que a câmera fechou, para a gente abrir novamente, porque tentam tirar a nossa imagem, né, o tempo todo. E eu acho que vocês devem aparecer muito, assim, e ter a visibilidade que vocês merecem. Muito legal mesmo, parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Qualquer coisa é só